que serve o colesterol? O colesterol é um elemento presente na circulação sanguínea que participa da formação principalmente dos hormônios sexuais, progesterona, testosterona, estrogênio, mas participa também da produção da vitamina D, participa da membrana das células. Então é um elemento fundamental no corpo que parte vem da alimentação, parte é produzido pelo próprio fígado. Qual a diferença entre o colesterol bom e o ruim? De maneira genérica, a gente teria aí dois colesteróis ruins e um bom, né? O bom colesterol é o HDL colesterol. Os ruins são o LDL, aquele que tem o maior poder de agregar na parede das artérias e entupir as artérias, e tem também um tipo de colesterol que é o triglicerídeo. Na verdade, o triglicerídeo ele faz parte de uma outra molécula de colesterol chamado VLDL. O triglicerídeo, na realidade, eles são ácidos graxos ligados ao glicerol e fazem parte desse VLDL. Enfim, na realidade, quando a gente dosa o exame de sangue, a gente vai ver na análise do exame de sangue esses três componentes principais, LDL e triglicerídeo, que fazem parte daquele grupo dos colesteróis ruins e, portanto, que podem entupir as artérias, e o HDL, que é o bom colesterol, que na realidade ele tem a capacidade de até ir limpando parte dessas artérias que começaram a ficar entupidas. Qual é o nível considerado normal para o colesterol? Os níveis normais de colesterol, eles com o tempo, através das novas pesquisas e grandes trabalhos, eles vão se adaptando e vão mudando. Atualmente, o que a gente tem de literatura médica é o bom colesterol para homens a partir de 40, ou seja, o bom colesterol sempre tem que ser alto, então pelo menos a partir de 40 e o ideal acima de 60, e para mulheres pelo menos acima de 50, idealmente acima de 60. Esse é o bom colesterol, o HDL. No caso do LDL colesterol, a gente tem que, antes de determinar a meta, ou para determinar a meta, a gente precisa classificar esse paciente. A gente classifica o paciente, categoriza esse paciente em baixo, intermediário, alto e muito alto risco. Levando em consideração se ele já teve infarto, levando em consideração se tem histórico na família, qual o valor da pressão, se é homem, mulher, idade, uma série de variáveis que a gente leva em consideração para poder categorizar esse indivíduo. Se ele for, por exemplo, de baixo risco, admite-se normal um LDL abaixo de 130. Se ele for de intermediário risco, o ideal é que o LDL fique abaixo de 100. Se ele for de alto risco, abaixo de 70. E se ele for de muito alto risco, geralmente são aqueles indivíduos que já infartaram, o ideal do LDL é abaixo de 50. E por fim, o triglicerídeo. O triglicerídeo é uma meta única para todos os indivíduos, idealmente abaixo de 150. O colesterol alterado apresenta sintomas? O grande problema do colesterol alto é que ele não dá sintomas. Então a gente não pode esperar sentir alguma coisa para achar que o colesterol está alto. O aumento do colesterol vai se fazer de maneira lenta e totalmente silenciosa, de tal maneira que o primeiro sintoma vai ser um infarto, vai ser um AVC, quer dizer, a coisa muito séria. Portanto, o ideal é que se faça consultas periódicas, ao menos uma vez por ano, com um clínico, com um cardiologista ou endócrino, para se dosar os níveis de colesterol, uma vez que ele pode estar alto e a pessoa não vai estar sabendo. Como prevenir problemas com o colesterol? O colesterol ele se eleva por dois motivos. Primeiro, o fator constitucional, hereditário, aquele que está presente desde o nascimento e que acaba sendo transmitido de pai para filho. Em pessoas que têm o componente genético muito forte, são pessoas que não metabolizam bem o colesterol e com isso têm níveis altos permanentemente. Por outro lado, e mais frequente, o que mais faz esse colesterol subir geralmente é a alimentação. Então uma alimentação rica em carboidrato, massas, arroz, feijão, batata, macarrão, biscoitos, o próprio álcool e o doce faz com que o triglicerídeo, que a gente considera como um colesterol ruim, que ele se eleve. Por outro lado, carnes, queijos, alimentos embutidos, a gema do ovo, são produtos que fazem com que o LDL colesterol, que é o outro tipo ruim e o pior deles, se eleve na corrente sanguínea. Para fazer o bom colesterol subir, que é o HDL, aí é uma dieta mais equilibrada,
rica em verdura, legumes, frutas, as oleaginosas, né? Eu estou falando das castanhas, eu estou falando das amêndoas, por exemplo, né? O azeite de oliva, os óleos de peixe, como o ômega 3, tudo isso associado à atividade física contribui para o bom colesterol subir, que é tudo que a gente quer. Portanto, para que a gente consiga, de fato, reduzir o colesterol, é importante que a gente tenha, sim, uma dieta equilibrada e fazer exercício físico com regularidade. O colesterol alto pode causar algum problema para a saúde? O colesterol aumentado, aí eu estou falando do colesterol ruim, o triglicerídeo, o LDL, eles são fatores facilitadores das duas das principais doenças que matam em todo o mundo. A principal causa de morte em todo o mundo é infarto e AVC. E o colesterol elevado, quando eu falo de triglicerídeo e LDL, são fatores facilitadores. Portanto, o grande problema da gente ter colesterol alto é aumentar a chance de infarto e aumentar a chance de AVC. O que pouca gente sabe é que o aumento muito acentuado do triglicerídeo, geralmente acima de 500, também contribui para uma outra doença, que é a pancreatite. A inflamação do pâncreas pode acontecer em indivíduos, por exemplo, que têm um triglicerídeo de 500, 800 ou 1000, e é um quadro geralmente muito grave. Como é tratado o colesterol alterado? O tratamento do colesterol alto, né, no caso do colesterol ruim, ele se fundamenta principalmente na mudança do estilo de vida. Alimentação equilibrada, com baixo teor de alimentos contendo gorduras saturadas e insaturadas, como, por exemplo, carne vermelha, ovo, queijos, alimentos embutidos, manteiga. Tudo isso faz o LDL colesterol subir. Por outro lado, o carboidrato em excesso, principalmente carboidrato processado, o arroz, o macarrão, o pão, faz o triglicerídeo subir. Então, a base do tratamento é o quê? Reduzir a quantidade desses elementos e aumentar a quantidade da carne magra, das gorduras boas, presente no azeite de oliva, presente no óleo de peixe, presente nas verduras, legumes e frutas. E com isso a gente consegue, associado à atividade física, equilibrar melhor os níveis de colesterol. Essas são as medidas não farmacológicas. Quando isso não surte efeito, é importante associar os remédios. No caso, para reduzir o LDL colesterol, a gente lança a mão principalmente das estatinas, que são a principal classe redutora de colesterol. A gente sabe que recentemente, chegando ao Brasil, a gente já tem outras moléculas, que são moléculas imunológicas novas, que estão chegando como mais uma arma para a gente tentar reduzir o colesterol. E no caso, quando a elevação exclusiva do triglicerídeo, que é um colesterol ruim também, a gente lança a mão não da estatina, mas dos fibratos, moléculas que também contribuem para a redução aí do triglicerídeo. O que é o triglicerídeo? O triglicerídeo é um composto de ácido graxo, 3 cadeias de ácido graxo e glicerol. Funciona como uma grande reserva energética. O triglicerídeo, quando cai na circulação, parte dele é depositado no tecido adiposo, funcionando realmente como reserva energética, e parte dele vai ser consumido já automaticamente pelo músculo. Então a gente usa muitas vezes o que está ali compondo o triglicerídeo, a gente usa para conseguir ter aí um consumo de caloria. O grande problema é quando esse triglicerídeo está em excesso. E aí o que faz com que esse triglicerídeo seja carregado pela corrente sanguínea são lipoproteínas, são proteínas do sangue que quando juntam no triglicerídeo formam uma partícula de colesterol chamada VLDL. E a elevação do VLDL, por conseguinte, a elevação do triglicerídeo, que é o elemento que está ali dentro, é um fator de risco para a doença cardiovascular, quer seja ela infarto ou AVC, uma vez que facilita o depósito de gordura na luz, na parede das artérias do coração, artérias da cabeça. O triglicerídeo alterado apresenta sintomas? O triglicerídeo, ele não apresenta nenhum sintoma, tá? Tal como o colesterol, ele se eleva silenciosamente na corrente sanguínea, de tal maneira que o primeiro sintoma de uma elevação dos níveis de triglicerídeo pode ser um infarto ou pode ser um AVC, quer dizer, não é da própria elevação, mas sim do resultado do longo tempo exposto a níveis elevados de triglicerídeo. Uma outra doença que o triglicerídeo pode
ser responsável diretamente é a pancreatite, a inflamação do pâncreas. Então, quando a gente tem o triglicerídeo aumentado, ele pode entupir os ductos pancreáticos e, com isso, levar uma pancreatite. Como tratar o triglicerídeo alterado? O tratamento da elevação do triglicerídeo se fundamenta principalmente na alimentação, reduzindo o consumo do carboidrato, trocando o carboidrato processado pelo carboidrato integral, então o arroz integral, o macarrão integral, a farinha integral, reduzindo a quantidade desses elementos de maneira global. A atividade física, a redução do peso, tudo isso também tem um forte impacto também na redução do triglicerídeo. E uma coisa que também não todo mundo sabe é que o próprio açúcar, o doce, o refrigerante, o álcool contribui também para a elevação do triglicerídeo e por isso deve ser consumido com bastante moderação. Essa é a parte do tratamento não medicamentoso, mas existe o tratamento medicamentoso para aqueles em que a gente não conseguiu resolver só com essas medidas. E aí entra nesse cenário principalmente os fibratos, drogas específicas em redução de triglicerídeo. Estatina pode ser usado quando você tem uma elevação discreta de triglicerídeo, mas mais acentuada do LDL colesterol. Mas quando a elevação é exclusiva do triglicerídeo e acentuada, aí a gente opta pelo uso dos fibratos. Por que é importante fazer exames preventivos regularmente? Muito se fala nas mídias sociais sobre posts sobre hipertensão, sobre colesterol, sobre diabetes. E quantas vezes a gente não lê que, porque a pressão alta dá dor na nuca, porque o diabetes dá isso, colesterol aquilo. Infelizmente, são doenças silenciosas. Quando a pressão, o diabetes, o colesterol, quando eles dão sintomas, aí a gente já está falando de um infarto, a gente já está falando de um AVC ou de um dano muito grave e acentuado. Com isso, a gente precisa periodicamente ter uma visita com o seu médico, quer seja ele um clínico, um endócrino ou então um cardiologista, para que sejam feitos exames com certa regularidade, que seja feito um bom exame físico, que avalie-se a pressão, porque daí sim, a gente detectando isso no consultório, vai ser iniciado um tratamento e aí a gente reduz o risco de você que está em casa ter um infarto ou mesmo um AVC.